Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas da TVU começa agora. Desde a última eleição norte-americana, o termo fake news tem ganhado destaque na imprensa internacional. Apesar de recente, os efeitos provocados pela veiculação de notícias falsas já vem sendo muito estudado. Mas afinal, o que são fake news? Bem, a definição pode não ser tão simples. Segundo um estudo do projeto First Draft, da Universidade de Harvard, é possível a identificação de ao menos 7 tipos diferentes de fake news. Para debater essas questões, contamos com a presença de Cledivânia Pereira, jornalista e diretora executiva do jornal Tribuna do Norte, Érica Zusa, jornalista e fundadora do projeto Papo de Mídias, Celina Carvalho, estudante de jornalismo e sócia fundadora do coletivo Arretadas, e Rafael Duarte, jornalista e editor do portal independente Saiba Mais. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de iniciar o programa de hoje, eu queria lembrar a você de casa, sua participação é fundamental para o nosso debate. Então envie sua pergunta através do nosso WhatsApp para o número 99193 6032 e participe. Bom, meus caros, de fato o termo fake news agora já está sendo muito mais dito, não é? Embora não seja uma invenção dos nossos tempos, a falsa notícia, né? Isso nasce propriamente nos meios jornalísticos e faz um pouco parte da rotina, né? de quem trabalha com mídia, de quem trabalha no meio jornalístico. Ou seja, de ter informações, de repente verificar a informação, e também as condições de trabalho às vezes impedem, né? Tornam precário esse trabalho, e aí você tem muitas vezes veiculação acidental de informações que são falsas, né? Mas é um problema, né, Cledivânia, que afeta hoje em dia muito mais pessoas, dada a grande repercussão que tem hoje uma notícia, né? Pois é, a gente vive uma desordem informacional. Fake news, uma notícia falsa, de nome tem esse nome, fake news. Mas eu estava até lembrando hoje, quando eu vinha para cá, que em 1996 eu entrei pela primeira vez na redação do jornal e fui trabalhar em política. E eu lembro que nesse ano, que era uma eleição aqui em Natal, uma das minhas atribuições, chegou um período da eleição que apareciam muitos boatos. Muitos boatos. Se candidato X ganhar essa eleição, ele vai acabar com as feiras. Se candidato Y ganhar a eleição, e os repórteres, eu no caso, ficava tentando descobrir de onde veio aquela informação e não passavam de boatos. Qual é a diferença daquele tempo para hoje? É a facilidade e a rapidez de divulgação disso e a ressonância disso. Não é a produção de conteúdo falso em si, é a capacidade de se expandir muito rápido e muito fortemente. Esse é o grande diferencial. E nós vivemos uma desordem informacional que atinge todo mundo, que atinge todas as profissões, e que eu costumo dizer que é como aquele filme de Walt Disney, que Mickey rege uma orquestra, e que vem uma tempestade e a música não para. E é a tempestade levando todo mundo e todo mundo girando. Minha analogia é que a gente está no meio dessa tempestade. E a gente não sabe se vai ter uma arvorezinha e quando vai ter uma arvorezinha para a gente se acomodar. E a gente está tendo que a música continuar tocando, a gente tem que continuar trabalhando, a sociedade tem que continuar se movendo, mas assim, é tudo muito complicado, porque se antes a gente pecava ou sofria com a falta de informação, hoje a gente sofre com o excesso de informação. É muita informação o tempo inteiro. A gente não consegue produzir tanto quanto deveria e a gente não consegue consumir tanto quanto. E as redes sociais digitais, ela liga muito. E ela distribui muita coisa. E, sinceramente, a gente está se afogando pelo excesso de informação. E nesse turbilhão,
Se todos fossem éticos e morais, já seria complicado. Imagine nesse turbilhão quantas pessoas mal intencionadas tem aí. E nesse guarda-chuva e nessa falta de entendimento que a gente tem ainda do que está acontecendo, porque falar sobre o presente é sempre mais difícil, eu acho. Do passado você resiste e olha para trás, no futuro é fácil, porque você tem no mínimo 50% de acertar, você dá uma informação do que você acha que pode vir no futuro. E você tem a probabilidade de acertar ou não, mas o presente é muito complicado. No momento em que a gente vive hoje, são muitos lugares para a gente olhar. Então, é um problema que atinge não só as profissões, como eu falei, mas a profissão de comunicador em si, nesse momento, é muito delicado. E a sociedade em si, porque as pessoas são vítimas de notícias falsas o tempo inteiro. Integridade física delas, ou uma questão política que leva as pessoas para um direcionamento. E é isso. Só uma abertura aqui, a gente vai conversar aí ao longo do programa, mas é uma situação delicada, mas é uma situação que coloca todos nós em xeque. Quem estuda, quem trabalha, quem vive, quem defende suas posições. Nós temos grandes desafios aí, grandes desafios. Érica, essa questão é tanto mais grave porque nessa montanha, nessa avalanche de informações, ninguém se dá o trabalho de ir checar se a informação é verdadeira ou falsa, né? Nas redes de WhatsApp, a gente recebe quilos, né, de mensagens instantâneas. Quem é a pessoa que para o que está fazendo no trabalho, no estudo, nas suas relações e vai checar, vai buscar informação? Então, isso torna muito mais grave esse problema, né? Bastante. Boa noite a todos. Eu estou bastante feliz de estar aqui no Grandes Temas. É muito bom voltar, né, a uma casa. Já trabalhei um tempo aqui, então fico bastante feliz, Sérgio, de estar aqui, principalmente para debater, enfim, conversar com os colegas sobre este assunto, né, assim, a questão das notícias falsas, das fake news e a questão de como se trabalhar a conscientização das pessoas em relação a isso, né, eu acho que quanto mais espaço a gente tiver para se debater, para se discutir o que são as fake news diante desse contexto que Cleidivânia bem colocou, né, mais a gente consegue conscientizar as pessoas a exatamente fazer essa leitura crítica, sabe, de observar a notícia que está sendo divulgada e questionar. Porque o público, o leitor, o ouvinte, o telespectador, pelo histórico mesmo do jornalismo, ele é acostumado a receber a notícia e acreditar naquela informação, porque está na base da nossa profissão, né, ter a credibilidade, checar os dados de forma correta e passar essas informações para o público. Só que hoje, com as redes sociais, com a internet, todas as pessoas têm esse poder nas mãos, né? Você pode criar uma fanpage, você pode criar um site, você pode criar um canal no YouTube e colocar as suas opiniões, né, diante deste público. Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento bastante delicado, realmente, e também é um momento de ouro para nós, jornalistas, né? Recentemente, a gente estava no encontro, no 6º Papo de Mídias, e isso foi bastante discutido lá, né? Poxa, é um momento muito difícil, muito delicado, mas, ao mesmo tempo, é um momento em que nós, jornalistas, podemos mostrar para a sociedade o porquê que a nossa profissão tem valor, né? Por que é importante ter esse olhar crítico, essa leitura, essa verificação, seguindo metodologias específicas, confrontando histórias, confrontando dados e falas, né? Observando o passado, presente e futuro, para que a gente consiga elucidar informações e combater essas fake news. Uma vez eu estava num evento que eu escutei de uma pessoa dizendo assim, poxa, a gente vai estar enxugando gelo, porque a gente está vivendo um momento de desinformação tão forte que, assim, enquanto a gente está tentando checar uma informação de uma notícia, tem 20 vindo, tem 20 fake news, notícias falsas vindo, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais pessoas terem a compreensão de que é importante questionar o que está lendo, o que está ouvindo, o que está assistindo, mais essas good news, né, mais essas informações positivas terão condições de encontrar espaço. E aí vai ser função nossa, função do jornalista, função também dos outros profissionais de comunicação, criar realmente estratégias para que essas boas informações cheguem mais aos cidadãos.
Eu não sei, eu entendo que, pelo menos eu faço essa leitura, sabe? Que você, é um momento muito delicado. Fake news foi eleito a palavra do ano, né? No ano passado, pelo dicionário Collins, o dicionário britânico. Foi pesquisado mais de 300, aumentou 300% o número de pessoas que pesquisaram isso no Google. As pessoas estão querendo entender o que é isso e, ao mesmo tempo, a gente vive, né, ao longo de muitos anos, recebendo rumores, recebendo boatos, com as redes sociais isso se amplifica, então eu acho que esse debate tem tudo para esquentar mais ainda aqui. Quer dizer, isso é interessante também porque é um sinal dos tempos, então. A gente sempre lidou com falsas informações, mas agora a gente está começando a ver o que é isso, né, e buscando se vacinar um pouco contra isso. E os impactos que geram, né? Pessoas morrem. Né? Tem um caso de uma mulher no Guarujá, em São Paulo, em 2014, que espalharam um boato dela pelo WhatsApp e lincharam ela. Ela foi morta. Né? Assim, o destino de um país está sendo decidido a partir, né, desses compartilhamentos de informações errôneas, informações falsas. Então, eu acho que a coisa realmente ficou muito séria e é por isso que está aqui, né, no Grandes Temas. Exato, por isso que é um grande tema. Rafael, na metáfora que a Cleidivana usou da orquestra lá do filme do Walt Disney, tem muito mais ruído, muito mais barulho do que sinfonia, do que música, no final das contas, com essa questão das fake news, né? É verdade, e uma coisa que chama atenção não tem a ver com classe social nenhuma, né? A gente acabou de ver o exemplo da desembargadora no Rio de Janeiro, no caso da Marielle, ela dizendo, não, eu vi de alguém, assim, como você disse, o turbilhão de coisas, a quantidade de informação que chega pra gente, independe de classe social, de cor, de qualquer característica, essa divulgação. As pessoas, elas querem disseminar. Quem é que não tem... quem é que já não viu num grupo da família esse terror do grupo da família do WhatsApp, essas informações disseminadas? Então é um problema seríssimo, não tem a ver com jornalismo apenas, né? Isso é interessante, assim, nós passamos do papel de fiscais para de fiscalizados, assim, hoje há um número enorme de muito mais gente dizendo o que o jornalista deve fazer ou não deve do que uma função que nós tínhamos, né, que ainda temos, na verdade, de fiscalizar poder e tal. E outra coisa interessante é que erros, matérias erradas, informações, um erro ali, outro ali, isso vai acontecer, nós somos humanos, nós vamos errar, erramos todos os dias. Agora, fake news é aquela matéria, é aquela informação deliberadamente errada, que tem um propósito de ferir alguém, de obter algum produto daquilo, seja poder, seja, enfim, dinheiro, difamação, né? É isso. Perfeito, Rafael. Depois a gente continua a conversa. Celine Carvalho é estudante de jornalismo e sócia fundadora do coletivo Arretadas. Isso. Obrigada, né, pelo convite. É um prazer recebê-la aqui, Celina. E curiosamente, hoje, por exemplo, eu recebi uma notícia, quer dizer, um pedido de doação de sangue, né? Todo mundo já deve ter recebido isso. Sim. E o seu sentimento de solidariedade faz imediatamente compartilhar aquilo. Aí uma amiga que trabalha na área de saúde diz assim, esse falso pedido de sangue circula nas redes sociais há mais de um ano. Aí lá fui eu fazendo o trabalho de apagar, pessoal, boato. Boataria é um bom nome para essa história de fake news, né, Celine? Sim, com certeza, mas o problema disso hoje em dia é justamente a velocidade. Você disse que foi lá apagar, só que outra pessoa já deve ter compartilhado esse pedido e ele vai chegar em diversas pessoas e esse cenário começa a ficar polarizado em volta do fake news em si. Eu vejo o problema do fake news atualmente porque a internet, o efeito viral da internet proporciona que ele chegue a diversas pessoas. Em um minuto, um fake news disponibilizado no Facebook, ele vai atingir milhares de pessoas no mundo, como foi o caso da Marielle. O caso da Marielle foi um caso que repercutiu mundialmente justamente por isso, porque eles começaram a difamar publicamente uma pessoa pública, uma vereadora que tinha sido assassinada,
E tudo começou com uma desembargadora. Não é isso? Uma pessoa que tecnicamente tem recursos, conhecimento suficiente para checar uma informação. E ela não fez isso. Então, é um problema tão sério que não fere só o jornalista, fere a sociedade em si. Porque no jornalismo é um critério básico, é você checar a fonte, apurar a sua notícia é critério básico. Diariamente nós fazemos isso. Só que a comunicação é um direito universal. E com o advento da tecnologia, todo mundo é comunicador. Todo mundo tem seu blog, tem seu canal no YouTube e você diariamente está produzindo conteúdo. E eu acho que hoje, por conta das redes sociais, hoje em dia não existe mais isso do produtor de conteúdo e da pessoa do leitor. Na rede social não existe isso. Você não produz um livro, a pessoa vai lá e lê tranquilo. Na rede social, não. Ela está lá comentando, ela produz assim como você. E com fake news, isso é ampliado, isso cresce, isso atinge a sociedade e você acaba lucrando com isso. No caso, a pessoa, o interessado, né? Nós chegamos a um ponto que existem pessoas que trabalham só na produção de fake news. Acho que a campanha dos Estados Unidos foi um exemplo disso. Pessoas estavam trabalhando diariamente no social media, lá trabalhando diariamente, produzindo fake news. Você vai julgar essa pessoa, ela está recebendo o salário dela, mas a instituição ou a pessoa que pagou para isso é um problema sério que precisa ser resolvido. Mas como? Como nós vamos resolver um problema, como a Cleidivoina bem colocou, presente? Eu não estou falando do passado, eu estou falando do que está acontecendo agora. As pesquisas sobre isso ainda são poucas. Não existem muitas pesquisas, não existem teóricos ainda que falem abertamente sobre isso. Então, como nós vamos resolver esse problema agora? Eu vejo isso, sabe? A gente... Você falou... Eu queria falar um pouquinho... que, na verdade, existe um problema mais sério no Brasil. É a questão do WhatsApp. O WhatsApp, a gente, quando fala em fake news, problemas com produção de conteúdo, a gente liga diretamente ao debate dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos aconteceu muito em relação ao Facebook. Que, querendo, bem ou mal, Facebook, redes abertas como Facebook, Twitter, Instagram, você consegue, com uma boa equipe digital, você consegue rastrear de onde aquilo ali foi. Com maior ou menor dificuldade você consegue. No Brasil tem um adicional pior, o WhatsApp, que não é tão popular nos Estados Unidos, mas é o mais popular no Brasil. Todo celular tem WhatsApp. Acesso barato e fácil. Existe aquele vínculo... E você não consegue controlar. Você não consegue controlar, você não sabe de onde aquela notícia veio. Ela se espalha com muita facilidade. E eu estava lendo uns artigos de que é praticamente impossível você monitorar isso. Porque imagine você fazer uma ferramenta que monitore todas as notícias que entram no Facebook, no WhatsApp. É muito complicado. Então, há uns 2 anos, eu já venho prestando atenção nisso, de como essa eleição de 2018 no Brasil ela vai ser complicada por esse adicional de WhatsApp. Porque vão ter, já tem muita produção, e é aquela questão dos grupos de família, que inclusive eu saí dos grupos da minha família. Já saiu? Saí do último essa semana, eu ainda não porque saí. eu me sentia uma fracassada. Uma fracassada, não só como jornalista, estar num grupo onde as pessoas, apesar de todos os alertas, gente, preste atenção, chequem essa informação. E eu me senti uma fracassada, digo, meu Deus, eu trabalho com isso e nem para o grupo da minha família eu consigo, pelo menos, alertar do que pode ser ou não. Porque existe um componente nessa história de fake news. Eles lidam com as nossas emoções. Eu digo muito que redes sociais têm muito pouco de tecnologia. Ela tem muito de psicologia, ela mexe... É comportamento, né? De comportamento. São pessoas. A questão tecnológica das redes sociais é muito simples de você aprender. É muito simples de você aprender o que é um algoritmo, como você faz para postar melhor. Agora, você... despertar as emoções, é com isso, é disso que a gente está falando. E aí, quando a gente associa a emoção com eleição... E com religião, então assim, né? se vai para dois difícil. Lados, que não é à toa que a nossa sociedade, ela está tão, num momento de tanto acirramento, você não consegue mais conversar. Perfeito. Esses dias, ontem, eu estava vendo uma atriz, que ela postou uma foto
sobre a prisão de Lula e que ela teve que fazer vários stories para dizer, gente, eu fui agredida por postar uma imagem. Então, assim, mas isso não é isso acontece com todo mundo e às vezes eu digo, meu Deus, que loucura. Às vezes eu sou uma pessoa super otimista com a tecnologia, eu gosto muito dessa possibilidade tecnológica, que eu fico pensando, aos 20 anos era impossível você fazer um ao vivo. Ora, meu Deus, para fazer uma transmissão ao vivo, há 20 anos, era uma estrutura, hoje a gente pode transmitir aqui do celular, quanta riqueza isso, essa possibilidade de você produzir conteúdo, mas como é triste ver como a sociedade está sendo polarizada com essa possibilidade. E eu acho que nós, comunicadores, nós estudiosos da área de sociologia, filosofia, temos culpa. E a gente pode ver isso depois, porque ao longo a gente tem culpa porque a gente não se interessou por isso. A gente não teve curiosidade, a gente teve preconceito, a gente achou que era coisas superficiais, a gente não teve curiosidade de ir lá e aprender, porque essas discussões eram para ter sido coordenadas por nós que trabalhamos com comunicação. E a gente chegou tarde nesse muitas debate. vezes, né, Cleo, assim, uma notícia falsa, Sérgio, ela basta ter uma meia-verdade para ser falsa. Ela parece ser verdadeira. Você olha o site, você confia naquela informação, você lê o texto é feito com todas as características de um texto jornalístico. E aí, como que você vai identificar? E se a pessoa Isso é mais já tem difícil, uma né? predisposição ideológica, né? Aquilo se afina com as suas crenças pessoais. Pronto. Ele vai acreditar naquela informação, né? E não adianta qualquer pessoa chegar e dizer, olha, isso aqui é fake por isso, que sempre a pessoa vai acreditar que aquela é a verdade. E nas redes sociais ainda tem porém, uma característica, que é a questão da formação de bolhas sociais ali dentro, né? Se a gente for pegar o Facebook como exemplo, tem pessoas que com as suas convicções sociais, religiosas, políticas, seguem somente pessoas que concordam com ela. Sim. Não segue pessoas que pensam de forma diferente. E até segue, mas o algoritmo não permite que você veja isso. Não vê, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes você segue, mas você não curte, você não compartilha, você não interage. E aí, por não haver interação, o próprio algoritmo diz, não, você não gosta dessa informação, a gente não vai mostrar essa informação para você. Isso funciona no comércio também, né? Se você pesquisar lá, preciso comprar uma geladeira. Falar o nome aqui, pronto, daqui a pouco você vai estar geladeira. Só falando, é capaz que venha pesquisa, sabe? Então, assim, essa coisa da fake news é muito maluca. Esses dias um colega estava me contando o que aconteceu com ele, né? Ele, assim, formado, ocupa um cargo de alta gestão, né? E ele contando que mandaram para ele pelo WhatsApp uma informação de um supermercado, não vou citar nomes, mas informando que no dia tal ia ter uma super promoção e tal, e vários produtos iam estar em desconto. Ele acreditou naquela informação, assim como o amigo dele. No dia, foram cedo para lá, era um domingo, 8 horas da manhã. Chegou lá, os funcionários disseram, olha... Não tem. Onde foi que você viu isso? Não tem essa informação. E o anúncio era assim... Parecia realmente que o anúncio era do supermercado. Então, é uma notícia falsa, é um boato que muitas vezes vem pra gente e independe da faixa etária, independe da classe social, sabe? Independe das crenças, assim, você acaba acreditando. Então, eu acho que é meio clichê o que eu vou dizer, mas eu acredito muito no poder da educação. Eu acho que quanto mais a gente tiver condições, sabe, de realmente verificar essa informação, checar essa informação e repassar isso para as pessoas, mais pessoas terão condições de apontar e dizer, não, olha, isso aqui não é verdade. Vamos trabalhar para espalhar a informação de que isso não é verdade. E hoje está se falando muito da ferramenta do fact-checking, que é um assunto que a gente pode depois, né, debater mais aqui. O fact-checking é para todo cidadão, não é só para jornalista. No Brasil você tem agências já especializadas trabalhando com fact-checking, que é a verificação de fatos. Aos fatos, por exemplo, né, a agência Lupa tem feito esse trabalho, inclusive em parceria com grandes jornais, né, impressos brasileiros. Então, assim, é um trabalho que está ganhando cada vez mais visibilidade.
pelos jornalistas, mas que é uma atuação que vale para todos. E uma contradição, porque é o fake news gerando emprego, né? Sim. Você tem tanta empresa que produz notícia falsa como empresa que checa notícia falsa. Se eu não me engano, a Folha de São Paulo realizou uma pesquisa assim agora no começo de março, e eles analisaram diversos sites de notícias do Brasil e divulgaram. Esses 15 sites aqui ganharam em divulgar fake news e esses 15 sites aqui não. Tipo, bem interessante isso. Eu estava lendo a matéria e é bom analisar esse tipo de coisa porque você dissemina essa notícia, outras pessoas vão ter acesso e vão começar a checar a fonte. Ah, esse site aqui, nossa, eu vi em tal lugar que esse site aqui não é um site seguro. Celina, temos uma questão do nosso telespectador. O professor Leandro de Extremós pergunta se, na opinião dos convidados, as fake news poderão ter algum papel relevante este ano nas eleições no Rio Grande do Norte. Acabávamos de falar isso, Cleidivana tinha puxado essa conversa. Eu acho que o fake news, eu não gosto muito de dizer assim, é definitivo, é o que vai fazer alguém ganhar uma eleição ou não. Mas eu acho que vai ter um papel fundamental, especialmente na questão do WhatsApp, entendeu? Eu me assusto. Eu acho que os candidatos vão precisar se preparar para equipes que saibam trabalhar isso. Não trabalhar, claro, na produção de fake news, pelo contrário. De encontrar antídotos que eles consigam amenizar isso. Porque eu acho que vai ser alguma coisa bem descontrolada. Especialmente pela questão do WhatsApp no Brasil. Eu acho que algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que não. E por que é que eu acho isso? Se a gente for ver as eleições que ocorreram há pouco tempo na França e na Alemanha, eles não tiveram o impacto que as redes sociais tiveram nos Estados Unidos. Mas o que eu acho, eu imagino, e estudiosos que já estão analisando, atribuem ao fato da questão dos dados. Esses países, Alemanha, França, eles têm leis que proíbem o uso de dados, de abertura de dados, muito mais já elaboradas, que nos Estados Unidos não tinham. No Brasil a gente está no Marco Civil, a gente ainda está patinando. Sim, a gente está no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é considerado a Constituição da Internet. É a base. Cadê as demais? E a gente patinando nisso. E também acho que, como eu disse, é uma questão que envolve as outras profissões. Acho que a questão jurídica, a área jurídica, por mais que o Tribunal Superior Eleitoral queira que forme grupos, eu acho que não tem tempo hábil de se preparar um exército para isso. Eu acho que existe um fosso muito grande entre tecnologia e demais profissões, todas elas. Acho que a gente sofre muito, e alguns teóricos falam muito bem disso. O sociólogo Dominique Vourton, ele fala muito nisso, de que nas últimas 2 décadas, o desenvolvimento tecnológico ele foi muito mais acelerado do que os pensamentos sociológicos, filosóficos, e que eu também não acho isso um erro, porque eu acho que você mudar pensamentos, colocar novos pontos de vista, ele requer tempo. O problema é que a tecnologia se desenvolve muito rápido. E fica, muitas vezes, quando você se coloca dizendo, gente, peraí, que não é bem assim, você fica parecendo que tem um discurso antigo, lento, contra a tecnologia, o desenvolvimento, e eu acho que esse momento já está meio que passando, mas eu que atuo em jornal há uns 5 anos, quando a gente dizia, tenha calma, vamos ter calma com as redes sociais, ficava parecendo que você era antigo, atrasado, superado, e não que você estava dizendo, gente, não é brincadeira. A pressa teve um momento, e que graças a Deus agora está passando um pouco mais, que a pressa, parecia que jornalismo era sinônimo de pressa, de rapidez, e que não é isso. E ficou parecendo que quem dizia, não é isso, tenha calma, vamos checar esse vídeo que chegou, vamos checar essa informação, e de tantas e tantas barrigadas que o jornalismo cometeu nessa ânsia de atender os desejos dos leitores, espectadores, as coisas estão se acomodando. Parece que agora a gente está meio que querendo achar o lugar do jornalismo nessa grande rede. Ficou parecendo que a gente tinha que ser uma linguagem de marketing, uma linguagem publicitária. Não, jornalismo é jornalismo. Claro que a gente tem que adaptar
as linguagens aos veículos. Mas não é que a gente vai transformar o jornalismo em publicidade, porque se a gente fizer isso, a gente não vai fazer jornalismo, a gente vai fazer publicidade, a gente vai fazer propaganda. E eu acho que esse momento dessa pressa e da ânsia, ele meio que está se acomodando. Tem um jornalista na Folha que morreu há pouco tempo, que ele cobria muita área de ciências, e ele dizia o seguinte: gente, a qualidade, que o atraso é o preço da qualidade, quando ele ia entregar um texto. Ele dizia que ele escrevia, tinha um tempo dele para escrever, e os editores vai fechar e tal. Ele fazia: gente, o atraso é o preço da qualidade, tenham paciência com isso. O jornalismo tem que saber lidar melhor com isso, e os leitores precisam ter um tempo demais de espera para ter aquelas informações checadas, e eu acho que isso é uma questão de educação. E a gente precisa, aproveitando o gancho, a gente precisa também destacar o papel das empresas nisso, né? Uma redação enxuta, uma redação com poucos repórteres, com poucos profissionais, o tempo de resposta que o leitor quer, ele não quer saber quantos profissionais tem para produzir essa matéria e tal. É verdade. Ou seja, a precarização do trabalho do jornalista nas redações, ele influi diretamente nisso. Eu concordo com a Cléo, assim, esse boom está acabando porque as próprias empresas, né, quem faz os jornais, os portais, sejam eles da imprensa tradicional, independente, não, peraí, que isso aí é com a gente, né, tá todo mundo, o jornalista é isso, o jornalismo não. Vai além do jornalismo, como a gente está falando aqui. Mas é importante destacar isso também, essa coisa do mercado. Então, investir no jornalismo é também investir em informação de qualidade. De qualidade. Não é um clichê, não é um detalhe. É verdade. Né? E eu acredito, assim, também, pegando o gancho, que, assim, empreender no jornalismo está nesse caminho, sabe, de estratégia de encontrar modelos de negócios para se reduzir essa precarização no jornalismo, né? Eu já trabalhei em redações aqui no estado de ter que lidar com 7 histórias numa jornada, por exemplo. Como que você checa informação tendo que contar 7 histórias numa jornada de 6 horas? Menos de 1 hora para cada história, se a gente for dividir dessa forma, né? Então, já vi situações de produtores que fecham numa jornada 10 pautas. Para quem não é da área de comunicação que está assistindo a gente, equivale a você fechar a produção de 10 reportagens. Cada reportagem com 2, 3 entrevistados, 2, 3 locações. Então, falar de qualidade em jornalismo, na minha opinião, dentro do que os colegas colocaram, também é falar nesse processo que a gente está vivendo, sabe? De empreender no jornalismo, de acreditar que é possível a gente criar novos ambientes em que a gente consiga colocar em prática o fact-checking. Pois é, né? Consiga colocar a verificação de fatos. E só para complementar, o colega o telespectador Leandro, não é isso? Ele perguntou sobre se fake news vai ser relevante, né, nas eleições, seja aqui do Rio Grande do Norte, enfim, eu diria do Brasil. Eu acho que está na mão, está na nossa mão, sabe? Está na mão de cada eleitor fazer com que a fake news não seja relevante nessas eleições. Porque nós estamos recebendo muitas informações por diversos veículos, por diversos meios, como aqui o programa, né, olha, fique atento. A justiça não vai conseguir dar conta, mas a justiça está se movendo. Né? Eu sou assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, eu venho já de 2 eventos em locais distintos que reuniram servidores de diversos tribunais regionais, e essa semana eu estou indo para um novo evento no Rio Grande do Sul, que também vai discutir esse assunto junto ao TSE. Né? Então, assim, só o fato da gente ver que as entidades estão preocupadas, o Ministério Público já se manifestou em relação a isso também, então ver que as entidades estão preocupadas com isso já denota que, olha, eleitor, fique atento, está na sua mão fazer a diferença e fazer com que a fake news não seja, né, o real fator que vai impactar o resultado da eleição. Porque, Érica, você chama atenção para uma questão muito importante, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, a difusão deliberada de falsa informação, atendendo a interesses de um ou de um grupo, isso você não sabe qual é a repercussão, você não tem controle sobre a repercussão. Eu acho que os meios de comunicação também estão interessados nisso, estou começando a discutir isso, porque de fato, em algum momento isso escapa
do seu controle, né? Quer dizer, você difunde, você tem uma avalanche, né? Uma montanha, como se fosse um grande lixão, não é? de notícias, de falsas informações, que para você agora corrigir com o interesse de veicular uma informação importante, você mesmo participa de repente desse problema, né? Então eu acho que é isso. E muitas vezes essa correção não vem com o mesmo impacto de quando se erra, né? Outro dia eu escutei uma pessoa perguntando assim, poxa, mas e quando um jornalista erra na boa fé, ou seja, sem querer ali, né? Na falta da apuração. Na falta de apuração, que é normal, publicou a informação equivocada, isso é normal. Mas isso é fake news? E mais, quando esse jornalista publica essa informação e publica a informação correta, essa correção vai chegar com o mesmo impacto? Vamos não vai. ver. Vamos ver, Érica. Não vai, né? Vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouco retornamos para continuar a debater o problema das fake news. Aproveite esse intervalo e nos envie sua pergunta pelo nosso WhatsApp 99193 6032 e participe. Até daqui a pouco.